Salve, meu amigo, minha amiga do nosso curso Damásio. Muito bom estar aí com vocês, o nosso curso de super reta final. Nessa fase aí da tua vida, nessa primeira barreira que você vai passar depois do curso de Direito. Eu sou o professor Caio Bartini, se você ainda não me conhece, eu sou coordenador aqui do Damásio da matéria de Direito Tributário, seja na OAB, seja para a parte de carreiras jurídicas, carreiras públicas, estamos juntos aí. Eu sei que é a matéria que você mais gosta, fatalmente. Você tem bom dia, você tem um respeito enorme pela matéria. Só que assim, queridos, essa matéria ela gera 5 pontos para você na prova. Mas não é muito, né? Só quem fez 37, 38, 39 sabe o que eu estou falando. Então faz uma baita de uma diferença, sim. E a vantagem de direito tributário é o seguinte: se você segue uma linha lógica em tributário, das 5 questões você acerta ou 75% da prova ou 100% da prova. Então, das 5 questões, ou você acerta 4 questões ou pelo menos 5 questões daquelas que são apresentadas. Então, dá para você resolver legal essa parte tributária. Direito tributário não é uma matéria difícil, direito tributário é uma matéria abstrata. Então, logicamente, dependendo da forma com que é passado, a coisa se torna mais simples ou não. Por exemplo, não é uma coisa que é comum do teu dia a dia você analisar a questão tributária. Geralmente, as pessoas, mesmo os estudantes, eu, quando estava estudando a mesma coisa, você vai analisar o tributário em algumas ocasiões. Por exemplo, no início do ano, você tem IPVA e IPTU, e até abril que você tem imposto de renda. Tirando disso, você não se preocupa com mais nada em tributário. E é uma coisa que hoje sempre teve protagonismo, tem ganhado muita força, tendo em vista que o Brasil é um dos grandes países que tem uma alta carga tributária, a gente sempre procura utilizar mecanismos que sejam legais e suficientes para que haja essa redução. Então, uma área interessante para você. Para o pessoal que está na sala e o pessoal que está no SAT, que ainda não tem, eu vou colocar para vocês alguns contatos de redes sociais. Então, deixa eu só tirar essa cor daqui e colocar o preto para ficar mais fácil. Então, Instagram. Se você tiver o Instagram, @Prof. Caio Bartini, eu vou começar a fazer nessa semana e na próxima algumas revisões pelo Instagram. Então, se você quiser acompanhar, ótimo. Se tiver interesse, e o Twitter também é uma outra rede social que eu me utilizo, @Caio Bartini. Então, nós temos aqui. Eu vou deixar sempre as redes sociais em aberto, para caso você que esteja aí nas unidades, esteja no online, e eventualmente tenha alguma dúvida que seja relevante, que possa ser feita aqui para a sala, eu simplesmente pego e repasso para você, tá? Vamos trabalhar então, queridos. Seguinte, primeira coisa que eu vou te pedir, você não precisa anotar a minha respiração, tá? O reta final você sabe que é um curso de muita informação. Mesmo sendo um curso de muita informação, há uma necessidade de você pegar e analisar apenas aquilo que eu vou colocar no quadro para você. A gente sabe, isso a neurociência diz, uma das formas mais fáceis de aprendizado, e principalmente nessa reta final que você está escrevendo. Então, assim, se você é aquela pessoa que estuda escrevendo, então, para você, aquele tipo professor metralhadora no meio que não funciona, né? Aquele cara que chega em aula e fala, bom dia, blá, 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 fala desse jeito, você vai anotar a primeira palavra da frase, a última fala no meio, eu vejo o que é. Não vai meio que resolver a tua vida. Então, para isso, o que eu vou fazer? Você vai anotar muita coisa, mas muita coisa que está no quadro, tá bom? E qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês. Então, nós vamos trabalhar a parte tributária em 2 vertentes. A primeira vertente que a gente tem do direito tributário, geralmente ela é mais complexa, ela tem mais regras, consequentemente mais exceções e a jurisprudência é mais pesada. Nós vamos verificar isso na parte constitucional, é o chamado direito constitucional tributário. É a visão que a Constituição Federal emprega na funcionalidade de um sistema tributário no Brasil. Essa parte ela é mais densa. A segunda parte, que é a parte que fala de normatização geral, que em tese a gente começa a ver no próximo encontro nosso, você vai verificar
que já é uma coisa muito mais simples de ser digerida. Essa primeira parte precisa do cuidado de vocês, tá? Então, dentro dessa parte constitucional, o primeiro tema que você vai colocar aí, o item 1, é o tema que envolve competência tributária. A competência em matéria tributária, ela é determinada pela Constituição Federal. Então, você vai estudar competência na Constituição. E a competência tributária é aquela que visa instituir, modificar e extinguir tributos. Então, competência tributária é aquela que abrange 3 ações: a criação, a modificação e a extinção de tributos. Ora, essa expressão aqui, você já sabe disso, essa expressão aqui é um gênero. Tributo é um gênero. Então, você precisa, notadamente, analisar o que os tribunais superiores, principalmente o Supremo Tribunal Federal, entende sobre a classificação destes tributos. E o Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou o recurso extraordinário 138.284, entendeu que as espécies de tributos são classificados em 5 categorias. É o que você vai verificar muitas vezes na prova, a expressão classificação pentapartida. Então, tributo é um gênero e as espécies são divididas, são fracionadas em 5 categorias. Caio, eu preciso saber isso para a prova? Óbvio. Por quê? Porque cai. Simples assim, vai cair. Então, nesse ponto, dividindo de acordo com o que o STF faz, quais são as espécies tributárias previstas? A primeira espécie são os impostos. E, de acordo com o Supremo, esses impostos eles podem ser, inicialmente, impostos ordinários. Eventualmente, se um examinador te questionar na prova sobre impostos ordinários, ele quer que você identifique quais são os impostos federais, que estão previstos no artigo 153 da Constituição, quais são os impostos estaduais, previstos no artigo 155 da Constituição, e quais são os impostos municipais, que são aqueles previstos no artigo 156. Você vai perceber que, em regra, você sabe quais são. Em regra, você sabe. Qual é o problema? Nós guardamos sigla de imposto. Não tem nenhum problema você guardar sigla, desde que você saiba efetivamente o que a sigla signifique. Porque é comum, por exemplo, a prova colocar qual que é o imposto que recai sobre seguros. E você ficar... Você fala seguro... Seguro... Você fala seguro e por dentro você está... Não sabia nem que essa merda era tributada. Ah, seguro é tranquilo. ISS, Imposto sobre Seguro. Então, assim, outra coisa, a gente fala ICMS. Ah? Você fala, o que é ICMS? O cara fala, isso aqui é tranquilo, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Você fala, qual serviço? Você fala, qual serviço? Vários. Vários não, são 2. Ou é de transporte ou é de comunicação. Então, assim, o que acontece? Você precisa memorizar, obrigatoriamente, a nomenclatura correta desses impostos. E a nomenclatura correta nada mais é do que você fazer a leitura da Constituição. Eu vou colocar a sigla para vocês, mas você vai pegar o artigo 153 e vai ler. Então, o primeiro imposto, vamos pegar os ordinários federais. O primeiro imposto ordinário federal, que são aqueles impostos de competência da União,
é o imposto sobre a importação. A sigla é II, Imposto sobre a Importação. A segunda, eu vou seguir de acordo com a Constituição Federal coloca, tá? A segunda espécie de impostos ordinários federais previstos na Constituição é o imposto sobre a exportação. O terceiro é o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, que é o IR. O quarto imposto ordinário federal é o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. Atenção ao quinto imposto. O quinto imposto previsto, ele vem com a expressão IOF, Imposto sobre Operação Financeira, certo? Essa expressão, ela não existe na Constituição. Essa expressão engloba operações decorrentes de crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários. Então, nós temos aqui vários fatos geradores. Então, a expressão correta do IOF é essa aqui. Então, ela atende operações com crédito, câmbio, seguros, títulos e valores mobiliários. Nós temos o sexto imposto ordinário federal, que é o ITR, o Imposto Territorial Rural, e o último imposto ordinário federal é o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, você vai memorizar na prova estes que estão aí inseridos, que são os impostos ordinários federais. Lembrando que não basta você saber sigla, saiba o que ele significa. Tá. Estes são os federais. Dos estaduais, cuja competência pertence aos estados ou ao Distrito Federal, dos estaduais, nós temos 3 impostos. O primeiro é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Então, ITCMD, transmissão, causa-mortes e doações. O segundo é o ICMS, que eu quero que você tome cuidado com o S. Porque esse S, ele engloba serviços. Só que serviços, primeiramente, de transporte. Esse serviço de transporte tem que ser um serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Tome muito cuidado com esse radical aqui. Entre, certo? Então, serviço de transporte entre estados e serviço de transporte entre municípios. Cuidado na prova com serviços de transporte intramunicipal ou inframunicipal. Esse serviço de transporte intramunicipal é dentro do próprio município. Nesse caso, não incide ICMS. Incidirá ISS. Então, nesse típico serviço, não incide ICMS, vai incidir ISS. Muito bem. Então, esse é o segundo imposto ordinário estadual. E o último é o
IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, estes são os ordinários estaduais. E para a gente fechar, você vai colocar quais são os ordinários municipais, cujo campo de competência pertence tanto aos municípios quanto ao Distrito Federal. Então, quais são os impostos municipais ordinários que a gente tem? Primeiro, bem conhecido, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O segundo, o ITBI. Atenção ao ITBI no seguinte: ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, beleza? Só que essa transmissão é uma transmissão onerosa. Porque se for transmissão gratuita, é doação. Se for doação, a competência não é do município. A competência pertence ao Estado. Essa transmissão onerosa, ela é de bens imóveis entre vivos. Porque se for decorrente de sucessão por morte, a competência também não é do município. A competência é do Estado. Então, esse é o ITBI. E o último é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, o que vocês, prezados, devem memorizar na prova? Primeiramente, guardar a nomenclatura correta de cada imposto, porque já teve pergunta na OAB que, se você soubesse a nomenclatura correta, você respondia a questão. Só identificando a nomenclatura adequada, sem precisar fazer qualquer esforço de entender a sistemática do imposto. Tranquilos até aqui? Então, estes são os ordinários. Então, a primeira classificação que o Supremo Tribunal Federal fez. A segunda classificação fala de impostos extraordinários. Estes impostos, queridos, extraordinários, são aqueles que são criados para atendimento de situações excepcionais, situações que são incomuns, situações em que o governo precisa de dinheiro e que não consegue fazer frente a essas despesas. Nós temos dois tipos de impostos extraordinários. Inicialmente, os chamados impostos residuais. Caiu na tua prova imposto residual, é a mesma coisa que se o examinador colocasse a expressão para você, novos impostos. Olha, vamos criar um novo imposto. É possível? Você fala, é. Isso faz parte da competência residual. Assim como, extraordinariamente, é possível criar o imposto extraordinário de guerra, que é o IEG. Isso nos termos do artigo 154, no inciso 2 do texto constitucional. Então, extraordinariamente, é possível a instituição de dois impostos residuais e o extraordinário de guerra. Essa é a primeira classificação que a gente tem. A segunda espécie tributária são taxas. E de acordo também com o que a legislação nos traz, nós temos dois tipos de taxa. A primeira é a chamada taxa de polícia. E a segunda é a taxa de serviço. Então, você tem taxa de polícia, você tem taxa de serviço. Já se habitue que na prova eles podem trazer para você a expressão tarifa ou, eventualmente, preço público.
Você tem que guardar que a tarifa ou preço público não tem natureza tributária. Tarifa não é tributo. A tarifa tem uma natureza contratual. Então, a tarifa é um contrato firmado entre o prestador do serviço e o usuário de serviço. Então, a tarifa ela não se sujeita a nenhum regramento tributário. Tarifa vai se sujeitar a regramentos do direito civil ou a regramentos do direito administrativo, mas bem longe da questão tributária. Estou aqui, Marcelo, seu infeliz. Então, tanto do direito tributário não vai se sujeitar, ou é direito administrativo ou é direito civil. Perfeito até aqui? Então, para que você tenha uma noção, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que algumas prestações de serviço têm natureza tarifária. Então, por exemplo, o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade 800 e decidiu que o pedágio tem natureza tarifária. Pedágio é uma tarifa, pedágio não é um tributo. Perfeito. Então, segunda espécie, taxa. Terceira espécie prevista é a contribuição de melhoria. Então, a terceira espécie tributária, contribuição de melhoria. A quarta espécie são os empréstimos compulsórios. Assim como nós fizemos com o imposto, assim como nós fizemos com a taxa, o STF também faz uma subdivisão para empréstimo compulsório. Ele coloca que a primeira espécie de empréstimo compulsório existente é o empréstimo compulsório emergencial. Se cair ele na prova, esse empréstimo tem a finalidade de atender calamidade pública, guerra externa ou iminência. Calamidade pública, guerra externa ou iminência. A GV, ela é uma banca que gosta de pegar temas atuais. Lembre-se sempre disso. Ela gosta sempre de atualizar. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês, que pode ser um exemplo, por exemplo, de prova. Pensa que chega assim para vocês e dizem o seguinte: nós tivemos, infelizmente, aquele rompimento da barragem em Brumadinho, certo? E, assim mesmo, nas Minas Gerais, nós tivemos também, anteriormente, aquela tragédia em Mariana, certo? Poucos dias atrás, inclusive, teve lá uma retirada preventiva de uma outra localidade por também perigo de questão de rompimento de barreira. Imagine o seguinte: o Estado de Minas Gerais, diante de todos esses acontecimentos, o governador decreta estado de calamidade pública. Tranquilo? Ele fala: olha, eu preciso de apoio federal, porque, nesse caso, eu não tenho grana para manter frente disso aqui.
A União poderia criar um empréstimo compulsório com essa finalidade de atender, auxiliar, nesse caso, por questão de calamidade pública? Não. Porque essa calamidade pública, que justifica a criação do empréstimo, ela tem que ser uma calamidade pública em âmbito nacional. Então, se o Brasil tivesse a decretação de um estado de calamidade pública, então você pega, por exemplo, veio a presidência da República e falou: vamos soltar o decreto aí, tá ok? Solta aí, tá com calamidade pública aí. Se viesse a presidência fazer isso, aí show, até poderia. Só que um dado interessante, que o pessoal não fala, e nem está isso que nem a lei. Empréstimo compulsório só se justifica criar quando se comprova que não tem dinheiro. Então, a União ela tem que comprovar, nesse caso, que ela não tem recursos para fazer frente aos gastos. Porque se tiver dinheiro em caixa, o empréstimo compulsório é ilegítimo. Então, uma coisa que tem que ser levada em consideração é tem que ter ausência de recurso. Não tem dinheiro. Tá bom? A segunda espécie de empréstimo compulsório que a gente tem é o empréstimo compulsório de investimento. Esse empréstimo compulsório de investimento ele pode ser criado para razões de investimento público, de caráter. Investimento público de caráter urgente, irrelevante, interesse nacional. Vocês viram que aqui já houve um cuidado do legislador em colocar investimento, mas colocar a expressão ao final nacional. Então, eu vou colocar um exemplo para vocês, que é um exemplo típico. Imagine que o Brasil, isso quase aconteceu. O Brasil passa por uma área de pandemia na saúde. Tudo bem? Então, tem uma doença que se alastra para mais de um estado, isso acaba envolvendo, então, necessariamente o país, isso quase aconteceu com dengue, com chikungunya, com zika. Aí vem a União e fala, bom, eu não tenho dinheiro suficiente em caixa para fazer frente, por exemplo, a vacinas, atendimento, dentre outros. Poderia ser criado um empréstimo compulsório para a área da saúde? Poderia, para investimento público na área da saúde. Agora, olha a gravidade da coisa. Vamos imaginar que o governo fizesse o seguinte, parte do dinheiro da saúde, que esse empréstimo compulsório, ele destinaria para a questão da educação. Seria possível? Não. Porque todo o dinheiro que é arrecadado desse empréstimo, ele tem que ser utilizado para fundamentar as despesas pelo qual ele foi criado. Se ele foi criado para a saúde, o dinheiro tem que ir para a saúde. Ah, mas eu mantive o interesse público, foi para a educação. Desvio de finalidade em sentido estrito. Você não está cumprindo a determinação normativa. Tudo bem? Então tem que ir para aquelas despesas que fundamentaram a instituição. E a última espécie tributária que a gente tem são as contribuições especiais. Essa nomenclatura você também não vai achar na nossa Constituição. Essa nomenclatura ela foi uma criação jurisprudencial que ela acabou se utilizando, na verdade, do direito francês, depois trouxe para o Brasil, a doutrina tratou a respeito. Então, essa expressão ela vai denotar um gênero de demais contribuições. Então, trata-se de um gênero que engloba demais contribuições.
Então, percebeu o Supremo que a Constituição Federal determinava uma série de contribuições, todas de natureza tributária, só que, nesse caso, se fosse classificar cada contribuição como uma espécie tributária diferente, ia ficar uma classificação enorme. Então, coloca a expressão contribuição especial. Só que você tem que entender quais são as espécies de contribuições especiais. E a primeira das espécies de contribuição especial é a contribuição sobre intervenção no domínio econômico. Nós, em tese, conhecemos essa contribuição pela sua sigla, CID. CID é uma espécie de contribuição especial. Então, CID, uma espécie de contribuição especial. A segunda espécie de contribuição especial são as contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas. Então, atenção aqui, que nós temos duas espécies de contribuição. Uma, que são as contribuições de categorias profissionais. Essas contribuições de categorias profissionais são aquelas contribuições das entidades de classe de profissão regulamentada. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de CRC, de CREA, de CRM, de CRO, dentre outros. Ou seja, o que eu estou aqui afirmando é que as anuidades que se pagam a estas instituições, estas anuidades têm natureza tributária. Então, por exemplo, como é que o Conselho Regional de Medicina vai cobrar um médico que não paga anuidade? O CRM vai inscrever em dívida ativa e o CRM vai propor a execução fiscal. Isso acontece com a grande parte destas entidades, salvo uma delas, óbvio. A exceção tem que ser o quê? A OAB. Então, a anuidade da OAB, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade 3026, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a OAB tem uma natureza sui generis e que essas anuidades da OAB elas gozam de uma natureza financeira, não é natureza tributária. Então, o pagamento da anuidade de OAB tem natureza financeira, não é um tributo. Então, essa é a primeira das contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. Estou falando de contribuições de categorias profissionais. E nós temos as contribuições de categorias econômicas. Vocês também conhecem. Essas contribuições das categorias econômicas são as contribuições do denominado Sistema S, que são os serviços sociais autônomos. Estes serviços sociais autônomos, eles compõem o chamado terceiro setor. Então, quando vocês estudam direito administrativo, direito publicista, você vê que o terceiro setor, ele não faz parte da administração pública. O terceiro setor, ele caminha paralelamente com a administração pública em determinadas atividades que são desprovidas de fim lucrativo. Então, estas contribuições do Sistema S,
elas são dotadas de natureza tributária. Então, a questão de SESI, SESC, SENAI, SENAC, dentre outros, estas contribuições são tributos. Então, essa é a segunda categoria de contribuições especiais, que são as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. Temos também as contribuições sociais, que visam principalmente o atendimento da Seguridade Social. Então, essas contribuições, elas visam o atendimento de Seguridade Social. Lembrando, lindos, que essa expressão Seguridade Social, nos termos do artigo 194 da Constituição, vai abranger 3 áreas de atuação: saúde, previdência e assistência social. Por isso que se te colocam na prova assim, a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária é uma contribuição social, que, consequentemente, é uma contribuição especial. Uma contribuição de assistência social. Uma contribuição de assistência social é uma contribuição social. E essa contribuição social é uma contribuição especial. Tá certo? E você vai colocar a última contribuição especial que a gente tem, que é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, que é a COSIP. Então, prezados, essa contribuição, essa COSIP, ela está prevista no artigo 149, letra A, da Constituição, e quem vai poder criar essa contribuição ou é o Distrito Federal ou são os municípios. Então, DF município pode criar essa contribuição. Ressalta-se, queridos, o seguinte, que é muito relevante. Você viu que a Constituição traz essa pancada de tributo, certo? Só que um dado muito relevante, a Constituição ela não cria tributos. Não é papel da Constituição fazer a criação de nenhum deles. A Constituição ela traz um rol de tributos. E esses tributos, eles podem ser criados por pessoas que a própria Constituição determina. E a Constituição Federal diz que quem pode exercer competência são entes federativos. Então, sempre, quem vai poder criar tributo são entes políticos. Você não pode colocar, por exemplo, uma autarquia está criando tributos. Não existe. Uma fundação está criando tributo, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Não. Quem cria tributos são entes políticos. Só. Não tem outras pessoas que têm essa possibilidade de instituí-los. E essa competência em matéria tributária, você vai colocar ainda, nós colocamos o item 1 de competência, certo? Você vai colocar o traço 1, você vai colocar que ela possui características. Então, nós temos características da competência. Dentre as características que são aplicáveis à competência tributária, a primeira delas é a indelegabilidade. Você concorda comigo que esse nome é autoexplicativo, né?
competência, não se delega. Ah, mas tem alguma possibilidade de se... Não. Mas existe... Não. Não existe como se delegar a competência. Ela sempre será indelegável. Existe uma outra característica que você vai marcar, que é a intransferibilidade. Essas duas características, elas podem parecer bem semelhantes, mas o seu conceito ele é bem distinto. Preste atenção que você vai entender perfeitamente. A indelegabilidade impede com que os entes deleguem competência para terceiras pessoas. Mesmo que estas terceiras pessoas sejam dotadas de personalidade jurídica de direito público. Então não tem essa coisa, que a OAB já perguntou várias vezes, a União delegou competência para uma autarquia. Não tem delegação de competência. Agora, a intransferibilidade impede com que os entes federativos transmitam competência entre eles. Quer dizer, eles não podem repassar nem para terceiros e nem entre si. Então também não existe essa coisa. A União transmitiu competência para o Estado. Estado cometeu transferência. Não existe essa coisa. Aquilo que é da União, que é do Estado, que é do Estado, que é do município, DF é DF. Um não invade a competência do outro. Perfeito? E você vai colocar uma última característica, que é a incaducabilidade, que pode também ser perguntado para você como imprescritibilidade. Se você observar a sua Constituição, em nenhum momento você vai conseguir enxergar prazo para se criar algum tributo. Não foi colocado lá, olha, União, após a entrada em vigor da Constituição, você vai ter 10 anos para criar imposto de renda. Estado, depois que a Constituição entrou em vigor, você vai ter 5 anos para criar IPVA. Não tem prazo para criar tributo. Por isso, não se perde competência por decurso de tempo. Competência não sofre caducidade. Competência não sofre prescrição. Até hoje, a União não criou o IGF. E não é pelo fato dela não ter criado que ela perdeu essa competência. A competência está lá. Se ela resolve criar, beleza. Se ela resolver não criar, também. Perfeito? Essas são características da competência tributária. Você vai colocar ainda que nós temos determinadas espécies de competência. A OAB costuma ter uma preferência nas provas de questionar competência residual. Primeira coisa, você vai guardar que essa competência residual, ela pertence apenas à União. Então, somente a União exerce competência residual. E essa competência residual que a União tem é a competência para criar outros impostos ou outras contribuições sociais não previstas na Constituição. Previstos, que eu estou dizendo, tanto de um quanto do outro. Então, é a mesma coisa, por exemplo, que o teu examinador na prova colocasse assim. Colocasse desse jeito aqui. A União está criando novos impostos. Ou a União está criando novas contribuições sociais.
A União pode fazer isso? Pode. Ela pode criar tanto um novo imposto, como ela pode criar uma nova contribuição social. Só que para que a União faça isso de uma forma legítima, a União deve atender requisitos. E estes requisitos estão previstos no artigo 154, no inciso 1º. Quais são os requisitos que a União tem que preencher para que essa competência residual se torne legítima? Primeira exigência: a União só pode criar esses novos tributos se for através de uma lei complementar. É a primeira exigência que se tem. Então, olha um dado relevante. Se é por meio de lei complementar, você vai colocar assim, ó, jamais poderá ser por medida provisória. Porque medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Então, jamais vai poder ser por MP. Então, a primeira exigência, a lei complementar. Segunda exigência, esses novos tributos eles devem ser não cumulativos. A não cumulatividade, na verdade, é uma regra contábil que tem um status de princípio na Constituição, mas é uma regra de contabilidade. Ela permite um sistema de débito e crédito. Então, deduz aquilo que foi pago na operação anterior, compensando-se com a operação subsequente, para evitar que o tributo incida com efeito cascata lá na frente. A ideia é essa. Não precisa saber disso, não. Só precisa saber que tem que ser não cumulativo. E a última exigência tem que ter o fato gerador e a base de cálculo tem que ter fato gerador e base de cálculo diferentes dos impostos já previstos na Constituição. Então, vai criar, tudo tem que ser novo. Fato tem que ser novo e a base nova. Quer ver uma coisa que a OAB faz? Diz assim, a União está criando um imposto para a saúde. Você olha e fala, beleza. Ela está criando por meio de lei complementar, tá certo? Você fala, tá. Esse imposto é não cumulativo, tá correto? Tá. Fato gerador dele é circulação de mercadoria, pode? Não. O fato já existe. A base de cálculo é valor venal do imóvel, pode? Não, porque o base também já existe. O fato tem que ser novo e a base de cálculo também. Tem que ser tudo novo. Tá? Essa é a competência residual. Muito bem. Você não pode confundir na tua prova o Instituto da Competência, que a gente viu até agora, com o Instituto da Capacidade Tributária Ativa. Uma coisa é a gente falar de competência, outra é falarmos de capacidade. A capacidade, ela engloba o exercício de arrecadação e fiscalização de tributos. Então, enquanto a competência estuda criar, modificar e extinguir, capacidade analisa arrecadação e fiscalização de tributos. Então, uma coisa é exercer competência, outra é exercer capacidade. Enquanto uma fala de criar, modificar e extinguir, a outra fala de arrecadar e
fiscalizar. Perfeito? Então, nesse primeiro bloco, que você anotou até aqui, eu cheguei com vocês até essa definição de capacidade tributária ativa, que se refere à arrecadação e fiscalização de tributo. Vamos por um rápido intervalo e na volta a gente continua. Até já.